E a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o que provoca essa doença e como que a gente consegue descobrir que alguém tem esse problema? Bom, antes da gente falar sobre isso, não deixa de dar o seu joinha aqui no nosso vídeo, porque ele ajuda com que o YouTube mande o vídeo para mais pessoas. E lá no final não deixa de fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta, quem sabe a gente responde a sua pergunta do próximo vídeo. Bom, a DPOC, ela é uma doença que na grande maioria das vezes ela é produzida pela inalação de fumaça, seja nas pessoas que fumam ou fumaram, que é a causa mais comum, ou atividades profissionais que são relacionados a atividades que têm produção de fumaça. Então vamos dar alguns exemplos. Pessoas que cuidam de caldeiras, de fornos, churrasqueiro, se for uma pessoa que está fazendo churrasco, que é contratado para fazer churrasco com uma frequência muito grande, está quase todo dia exposto à fumaça de uma churrasqueira, por exemplo, são casos de pessoas que podem adquirir essa doença via inalação de fumaça. Existe uma segunda causa que é menos comum, que é uma causa genética, que leva à falta de uma enzima no organismo chamada alfa-1 antitripsina, mas essa é bem menos comum. Uma pessoa que tem a DPOC, ela vai desenvolver alguns sintomas. O primeiro deles é a falta de ar. Geralmente é uma falta de ar que começa aos poucos. Inicialmente a pessoa sente uma coisa leve, quando faz um esforço maior. Com o tempo aquilo vai crescendo e aos pouquinhos vai se tornando algo mais perceptível e lá no final se torna uma falta de ar que ocorre mesmo com pequenos esforços. Muitas vezes essa pessoa que tem o DPOC, ela pode ter tosse, que também é bastante comum, com secreção ou sem secreção. Se for secretiva, a gente considera que esse paciente tem uma bronquite crônica por irritação dos brônquios pela inalação da fumaça. Em casos mais graves, acaba ocorrendo uma repercussão no coração, muitas vezes gerando hipertensão pulmonar e muitas vezes gerando outros problemas cardiológicos. E isso a gente vê que doenças cardíacas são muito associadas ao DPOC. O diagnóstico, a gente precisa ter uma espirometria para conseguir fechar o diagnóstico dessa doença. Quando a gente faz a espirometria, que é aquele exame do sopro que mede a capacidade respiratória, existem alguns parâmetros que a gente pode observar e quando a gente tem um padrão obstrutivo com pouca resposta ao uso de broncodilatadores, a gente consegue fechar o diagnóstico de DPOC. Alguns achados que não são suficientes para fechar o DPOC, mas que nos trazem indícios, é quando a pessoa, por exemplo, faz uma tomografia do tórax e aparecem áreas de enfisema. Mas mesmo assim, ele só vai confirmar o diagnóstico se tiver a espirometria confirmando. Deixa agora a sua mensagem se você achou interessante essas informações. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E muito obrigado. Até breve, até o nosso próximo vídeo.